Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é introduzir a forma padrão de modelagem de sistemas dinâmicos chamada espaço de estados e depois no final dar um exemplo para vocês, tá? Então vamos começar. Primeiras definições, o que é um estado? Estado é qualquer variável que seja usada para descrever uma característica do sistema, certo? No geral, todos os estados eles vão ter uma equação que contém a sua derivada, ou a equação de transição. Tá? Então, no geral, estados têm equação de transição. Equação de transição. Certo? Isso quer dizer que a gente vai ter, por exemplo, se a gente tem uma equação, se a gente aplica a segunda lei de Newton, por exemplo, temos uma equação que envolve aceleração e outros termos, certo? Então a velocidade seria um estado, porque a sua equação de transição seria descrita pela sua aceleração, certo? Então o estado, no geral, a gente vai descrever com o seguinte símbolo, ou seja, com a letra x e o seu índice. Então x1 seria o primeiro estado, x2 o segundo estado, até xn, que seria o enésimo estado, né? E o vetor de estados, por sua vez, ele vai ser um vetor, certo? Eu estou usando a barra aqui embaixo do x para denotar que isso aqui é um vetor. Então o x vai ser o vetor de estados, certo? Que vai ser composto por x1, x2 até xn. E ele é um vetor coluna, na verdade. Então eu estou colocando aqui o transposto para denotar que esse aqui é um vetor coluna, na verdade. Mas mais convenientemente descrito assim, só numa linha, tá? Bom, se a gente sabe o que é o estado e o vetor de estados, a gente pode definir o que é o espaço de estados. O espaço de estados nada mais é que o espaço n-dimensional onde o vetor de estado se encontra, certo? Então, por exemplo, veja a figura a seguir. Se a gente tem três estados aqui num sistema, basicamente o espaço cartesiano que contém esses três estados vão ser vai ser o espaço de estados, certo? Por isso esse tipo de modelagem é chamado de espaço de estados, certo? Então, como é que ele funciona? Imagina que você impõe uma condição inicial aqui no teu sistema e ele tem algum forçamento, ou ele é um sistema autônomo e tem alguma dinâmica. O que vai acontecer? Depois dessa condição inicial que você impõe, ele vai passear aqui nesse espaço de estados, certo? Ele vai conforme passa o tempo, o espaço de estados vai descrever qual é a posição desses estados no espaço, certo? Pois bem, vamos continuando aqui com a definição. Outra definição que a gente tem que fazer é que o sistema ele vai ter entradas exógenas, certo? Sejam elas distúrbios, né? Aqui entram distúrbios que afetem o sistema, ou as próprias entradas de controle, certo? Todas elas podem ser modeladas dentro do vetor de entradas, né? Então o vetor de entradas, novamente, vamos denotar que é um vetor com um risquinho embaixo da letra. Então temos aqui o vetor de entradas, vai ter o 1, o 2 e o m, tantas quantas entradas forem necessárias, certo? E o vetor de saídas vão ser, aqui descrito pela letra y, vão ser todas as entradas, todas as saídas necessárias, ou necessárias para descrever as medições que nós efetuamos no sistema, certo? Então, nós vamos ter um vetor, novamente aqui faltou o transposto aqui no vetor de entradas, vamos ter, por exemplo, P saídas aqui no nosso sistema, certo? Então, o vetor de entradas e o vetor de saídas são compostos dessas variáveis, né? Pois bem, então, na modelagem em espaço de estados, nós temos duas equações. A primeira são as equações de estado, e nesse caso, como a gente está vendo aqui no monitor, são as equações de estado lineares, tá? As equações de estado são essas aqui, né? Ou seja, se a gente tem um vetor, a gente vai ter a primeira equação de estado, vai ser x1 ponto, vai ser a primeira linha da matriz A, multiplicando o vetor de estados, mais a primeira linha da matriz B, multiplicando o vetor de estados. Aqui a gente está faltando colocar a nomenclatura dos vetores, certo? Pois bem, então a gente vai ter um conjunto de todas essas equações aqui descritas apenas através de uma linha, usando a nomenclatura matricial, certo? A equação de saída, bom, a equação de saída, por sua vez,
ela vai ser essa equação aqui de baixo, a segunda equação do modelo no espaço-estados linear, e ela vai conter uma combinação linear dos estados e das entradas que vai descrever cada uma das saídas. Então, novamente, a gente pode descrever a primeira saída como a multiplicação da primeira linha da matriz C pelo vetor de estados, mais a primeira linha da matriz D multiplicando o vetor de estados, certo? Então isso, claro, a gente pode fazer quantas vezes forem necessárias, para quantas saídas nós tivermos no sistema, e a gente vai ter o modelo no espaço de estados, certo? Então, juntando tudo isso que eu falei, a gente chega na representação completa do modelo no espaço de estados, tá? Então, o modelo no espaço de estados a gente sempre vai descrever pela equação que eu acabei de sublinhar em azul, vai ser x ponto igual a x mais bu e y igual a cx mais du, onde a primeira equação é a equação de estado, que contém todas as equações da dinâmica do sistema, e a segunda equação que vai conter todas as saídas do sistema, ou seja, todas as variáveis que nós presumimos medir, que nós devemos descrever sempre através de uma combinação linear dos estados e da entrada. Tá? Se a gente descrever todos os elementos dessas matrizes e vetores, a gente vai ter a seguinte representação. Então aqui eu tenho duas equações, se vocês perceberem, né? A primeira equação aqui é x ponto igual a x mais bu, certo? E essa equação aqui vai ser y igual a cx mais du, certo? Como é que eu vejo isso? Bom, esse cara aqui é x ponto, né? O vetor, né? Esse cara aqui é o a, esse aqui é o x, esse aqui é o b, e esse aqui é o vetor u, certo? Da mesma forma, esse cara aqui é o vetor y, esse cara aqui é a matriz C, esse aqui é o vetor de estados, esse aqui é o vetor de entradas e esse aqui é a matriz D, certo? Então vejam que aqui, se eu pego cada linha dessa representação, eu vejo que cada uma delas é uma equação, certo? x1 ponto é igual a 1 até a n vezes o vetor de estados, mais b1, b11 até b1m multiplicando pelo vetor de estados. Então, vejam que aqui a gente só consegue descrever sistemas que são lineares, certo? Ou seja, que são sistemas que a gente consegue descrever através do espaço de estados linear, são sistemas que possuem equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, e que eu possa descrever elas linearmente, certo? Pois bem,